Olá, turma do 8º ano 2 da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardá da Silva. É mais uma videoaula da disciplina de História, o professor Tiago Nilson da Silva. Essa videoaula é uma explicação do capítulo 5, a segunda parte, que vai da página 8 até a página número 13. Então, tenha em mãos o seu LDI e sempre que necessário você faça uma anotação ou circula uma palavra que facilite o seu entendimento. E para acompanhar é sempre importante ter o LDI em mãos porque acaba melhorando o entendimento sobre o assunto. Então vamos ao nosso assunto. Na aula passada o professor explicou e comentou com vocês que sobre o iluminismo, o capítulo fala sobre isso, né? Chegou à América e fala um pouquinho sobre a influência iluminista no Brasil. E na página 7 do LDI fala que Minas Gerais era o lugar mais rico de toda a região da América. Por quê, professor? Porque nessa região havia ouro e fez com que essa região fosse a região mais rica. E vai ser nessa região que a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre conjuração mineira, tá certo? O nome conjuração no LDI na página 8 já fala que é uma conspiração contra uma autoridade constituída. Em outras palavras, é como se fosse uma revolta, uma rebelião, uma rebeldia contra o governo da época. Mineira, porque já localiza o lugar, Minas Gerais. Então, foi uma rebelião, uma revolta feita em Minas Gerais. E vamos estar conhecendo um pouquinho mais sobre essa importante, revolta, esse importante acontecimento na história do Brasil. Então, vamos comentar com vocês os motivos, a participação e como essa conjuração terminou. A partir de 1760, as jazidas de ouro mineiras começaram a se esgotar. Apesar disso, o governo português continuou cobrando pesados impostos e fazendo proibições, como impedir a instalação de indústria no Brasil. Essa política opressiva empobrecia os habitantes da colônia e aumentava o medo e a insegurança em Minas Gerais. Em 1788, quando o novo governador enviado por Portugal anunciou que haveria uma derrama, ou seja, a cobrança forçada dos impostos atrasados, um clima de revolta tomou conta da população. A capitania de Minas Gerais devia a Portugal mais de 5 toneladas de ouro. Os colonos diziam que não podiam pagar porque o ouro estava se esgotando. As autoridades portuguesas afirmavam que o problema era o ouro estava sendo desviado. Reagindo a essa situação opressiva, um grupo de homens, quase todos da elite de Minas, começou a se reunir em Vila Rica para planejar uma rebelião contra o domínio português. Entre os rebeldes estavam Tomás Antônio Gonzaga, juiz de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa, advogado e intelectual renomado, Inácio de Alvarenga Peixoto, dono de jazidas e filho de grande fazendeiro e comerciante, Padre Oliveira Rolim, chefe político do Arraial, do Tijuco, atual Diamantina, agiota e negociante de diamantes, Padre Carlos Correia de Toledo, dono de terras minerais e de uma grande fazenda que produzia milho e feijão, dentre os mais ricos da capitania, e Joaquim Silvério dos Reis, contratador. Como se vê, como se percebe, a maioria eles faziam parte da elite. Eram em sua maioria homens ricos,
alguns deles endividados, que temiam perder tudo no dia em que a derrama fosse aplicada. Entre eles estava também um homem que tinha sido dentista, prático, tropeiro, garimpeiro e que aos 30 anos tornara-se militar. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Os conjurados, esse grupo rebelde, esse grupo de pessoas, né, que se revoltaram, né, contra o governador de Minas Gerais, sobretudo sobre o governo de Portugal, defendiam a independência de Minas Gerais, a proclamação de uma república com capital em São João del Rei, núcleo agropecuário que mantinha intenso comércio com outras regiões brasileiras, e a criação em Vila Rica de uma universidade e de uma casa da moeda para controlar a emissão de dinheiro. A bandeira da República Mineira teria a inscrição Libertas quase será tamo, que significa liberdade ainda que tardia. Parte dos conjurados era movida por ideais iluministas e de mudança. Outra parte, no entanto, tinha como único objetivo a suspensão da derrama, cobrança forçada dos impostos em atraso devidos a Portugal. Os conjurados divergiam quanto à escravidão. A maioria deles, senhores de terras, mineradores e grandes comerciantes, era favorável à continuidade da escravidão. Apenas Alvarenga Peixoto e o padre Carlos Correia de Toledo disseram favoráveis à abolição, à liberdade dos escravos. A rebelião foi denunciada por vários indivíduos. Um deles, o coronel Joaquim Silvério Reis, contou o plano dos conjurados ao Visconde de Barbacena, governador de Minas Gerais, em troca do perdão de uma dívida que tinha com Portugal, e foi perdoado. Silvério dos Reis morreu rico quase 30 anos depois. De sua parte, o governador suspendeu a derrama e ordenou a perseguição aos envolvidos. Tiradentes e os demais conjurados foram presos. A rainha de Portugal, Dona Maria I, ordenou a abertura de 2 processos, um no Rio de Janeiro e outro em Minas Gerais. O julgamento durou 3 anos. 11 conjurados foram condenados à forca. Depois, as sentenças foram alteradas. Somente Tiradentes foi condenado à morte. Os demais receberam a pena de degredo, que é o exílio nas colônias portuguesas na África. Tiradentes foi enforcado, esquartejado, e as partes de seu corpo foram esparramadas pelo caminho que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, ficando sua cabeça em Vila Rica. A intenção da rainha era lembrar a todos o preço a ser pago por quem se rebelasse contra a monarquia, o governo de Portugal no Brasil. O interessante é destacar que quem planejou, que quem fez esse movimento, a conjuração mineira, era elite, pessoas ricas, né? Destaca no primeiro capítulo da página 8, padres, militares, poetas, funcionários da coroa, mineradores, proprietários de fazenda de gado, e então vai ter a elite, vai ter esse caráter, né? A elite, quem vai tentar fazer essa revolta, a conjuração, são as pessoas ricas. Então, daí
é um ponto interessante a destacar. E ela não vai acontecer, é um ponto que você deve perceber. Ela vai ficar somente num planejamento e não vai acontecer devido indivíduos entregarem, né, o que estava sendo planejado. Não vai acontecer, mas foi um acontecimento que mostrou a insatisfação, né, da capitania de Minas Gerais contra o governo de Portugal. Na página 11 vai ter um título Conjuração Baiana. Novamente, conjuração, né? É um grupo que se vai reunir, que vai conspirar, vai se dizer contra, não vai aceitar o governo que está sendo colocado sobre a Bahia, Conjuração Baiana. Então são nomes diferentes para vocês, Conjuração, Inconfidência, como está na página 8 também, que vai falar um pouquinho sobre, se fosse colocar em sinônimo, palavras fáceis de associar ao dia a dia, seria rebeldia, uma revolta, atitudes de não aceitação, tá certo? São palavras, mas que vocês precisam estar se familiarizando. A Conjuração Baiana, ela aconteceu em 1798, um pouquinho depois da Conjuração Mineira, né? Praticamente 10 anos, né? Quase 10 anos de diferença, né? Vai ser outro movimento com objetivo de independência. Ocorreu na capital, né? Salvador, a capital da Bahia na época e até hoje, né? Na época a cidade possuía por volta de 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram afrodescendentes. Muitos deles eram escravizados, outros libertos ou livres. Trabalhavam como soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros e vendedores ambulantes. Em Salvador, no final do século XVIII, a população e o comércio vinham crescendo e levando prosperidade para os senhores de terra e grandes comerciantes. Para a maioria da população, porém, a situação era crítica, pois os preços, principalmente da carne e da farinha de mandioca, vinham subindo mais do que seus ganhos. Os impostos abusivos também contribuíram para a alta nos preços de outros alimentos e, além disso, a obrigação de importar produtos industrializados, já que o Brasil era proibido de fabricá-los, encarecia esses produtos. O racismo contra os afrodescendentes prejudicava a vida em sociedade. Essa situação gerava uma insatisfação generalizada entre as camadas pobres e médias da população. Isso explica porque em 1798 as ruas e ladeiras das cidades Alta e Baixa de Salvador foram palcos de várias agitações políticas. Entre os insatisfeitos estavam alguns intelectuais, como o médico Cipriano Barata e o padre Agostinho Gomes, que começaram a pregar ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, atraindo com isso muitas pessoas pobres, artesãos, soldados, trabalhadores, escravizados e libertos. Alguns homens ricos da Bahia também se sentiram atraídos pelo movimento, pela possibilidade de romper com Portugal e estabelecer o livre comércio com as nações. Em 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu com dezenas de panfletos afixados em seus prédios públicos, alguns deles com a seguinte mensagem: o povo bainense e republicano ordena, manda e quer que
para o futuro seja feita a sua digníssima revolução. Em seus panfletos, os rebeldes defendiam o fim do domínio português na Bahia, a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento, a abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, a diminuição dos impostos e o aumento dos soldos e da oferta de alimentos, o fim do preconceito contra os negros. As palavras usadas pelos rebeldes, liberdade e república, trouxeram medo às autoridades dos dois lados do Atlântico. Elas sabiam que esses ideais tinham inspirado a Revolução Americana em 1776 e a Revolução Francesa em 1789 e as lutas por liberdade em São Domingos em 1791. Isso explica por que a reação do governador-geral da Bahia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, foi imediata. Mandou prender dezenas de rebeldes e condenou à morte 4 líderes da rebelião, todos afrodescendentes e pobres. Em 8 de novembro de 1799, por ordem da rainha de Portugal, Dona Maria I, os soldados Lucas Dantas e Luís Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, todos filhos e netos de escravos, foram enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, em Salvador. Olha que tragédia, que desfecho teve essa conjuração baiana, esse acontecimento, né? Quem acabou levando o maior prejuízo, a maior pena, foram os pobres e afrodescendentes. Isso é que chama a maior parte da atenção do acontecimento. Igualmente aconteceu lá em Minas Gerais. Os pobres que tiveram, né, o maior prejuízo, as pessoas pobres tiveram o maior prejuízo aqui na Bahia. É lamentável, né? Lamentável esse desfecho. São 2 acontecimentos que vão estar sendo influenciados diretamente. É necessário que você entenda que tanto a Conjuração Mineira, esse acontecimento lá em Minas Gerais, como na Bahia, os dois vão ter a influência das ideias iluministas. E quem vai estar espalhando essa ideia, esses ideais iluministas de liberdade, igualdade, serão a elite, né? As pessoas ricas que viajaram para Portugal, viajaram para outros países da Europa e trouxeram, ou as pessoas da Europa que vieram morar aqui. E eles acabaram espalhando para a população. Essa videoaula está encerrando. Se precisar de algum esclarecimento, mande a mensagem o mais rápido possível. O professor irá responder. Um grande abraço e até a próxima videoaula.